o mapinha, uma arte feita pelo portal G1, que mostra onde fica o Havaí, ali no mapa dos Estados Unidos, assim fica legal para vocês. O Havaí fica longe, né? O estado do Havaí fica longe da costa dos Estados Unidos, da parte continental do país. Aí há uma exemplificação tanto da distância para os Estados Unidos, 4 mil quilômetros aproximadamente, e 12 mil quilômetros de distância da cidade de São Paulo, por exemplo. Então é bem longe, é uma ilha, né? Um conjunto de ilhas ali. E a ilha em específico que foi atingida é a ilha de Maui, que tem diversas cidades ali, umas paradas, assim, uns locais completamente turísticos, né? Que recebem muitos turistas, então tinham muitos turistas ali, além dos moradores da galera local. 55 pessoas, então, por enquanto, morreram nesses incêndios, segundo divulgação aí das autoridades norte-americanas. E aí há uma combinação de eventos extremos que levaram a esse acidente, a esse incêndio de gigantescas proporções, né? E esses eventos extremos são causados por mudanças climáticas, a gente tem falado disso aí, já faz mais de ano, aí, muitos anos, na verdade, né, que a expressão aquecimento global deu lugar a mudanças climáticas, porque a gente tem visto mudanças das mais variadas, né? Furacões, ciclones e esse tipo de incêndio florestal. A combinação específica que gerou esse problema lá no Havaí é a combinação do tempo seco, muito seco, e aí isso fomenta os incêndios florestais, combinado com um furacão. Um furacão atingia ali os Estados Unidos, especificamente a costa oeste dos Estados Unidos. Esse furacão gerou ventos muito fortes, de mais de 100 km por hora. Esses ventos, combinados aos incêndios florestais, arrastaram as chamas ali por parte do estado do Havaí, atingindo cidades inteiras e destruindo cidades inteiras, né? Edifícios, as casas ali, matando pessoas, fazendo gente fugir pelos mares ali, né? A gente está falando de uma ilha do Havaí. São 11 mil pessoas que precisaram ser retiradas das suas casas nesse evento que já dura desde a terça-feira à noite e se arrasta até hoje, sexta-feira. Já é considerado ali nos Estados Unidos o maior desastre natural da história do Havaí. E assim, a gente fala sempre de eventos extremos e de recordes. Se esse é o maior desastre do Havaí, vale lembrar que mês passado a gente estava falando do mês o mês mais quente da história do planeta Terra, aí, pelo menos dos últimos 120 mil anos, segundo estudos científicos, no último mês de julho. Então, assim, a gente está, de fato, batendo recordes dos mais variados aí no que diz respeito a esses eventos climáticos extremos, né? Vou colocar para vocês alguns vídeos agora, algumas imagens. Primeiro dos incêndios em si, essas cenas apocalípticas aí, como bem definido pelo portal Metrópolis. É doideira, né? Olha a quantidade de fumaça, isso daí num barco que tá fugindo da costa, aparentemente, né? Tá se afastando da costa e filmando de longe. Olha a quantidade de fumaça, de fogo. Olha a altura, né, da camada de fumaça em comparação à altura dos edifícios, pra você ter noção do tamanho do incêndio, da magnitude do incêndio. Esse outro vídeo também, aí já no período da noite, né, filmado de um avião, também dá para ter uma noção assim da dimensão desse incêndio. Olha o tamanho, né? Realmente atingindo diversas cidades aí, avançando. É também muito fácil perceber pela movimentação do vento nesse vídeo a força, pela movimentação da fumaça, perdão, a força do vento, e vai arrastando as chamas, né? Ventos esses oriundos aí do furacão. Então é isso, é uma combinação de eventos climáticos. E aí alguns vídeos não vou dizer do pós, porque esses incêndios estão indo e voltando, ainda estão devastando ali o Havaí, mas nas cidades em que o incêndio passou, esse é o registro ali, realmente é uma cena de apocalipse, né? Parece aqueles filmes, que acabou a cidade, acabou o mundo. Olha essa cena. E aí você tem edifícios destruídos, carros destruídos, árvores, olha o que virou árvore, né? Aí você imagina todo o biossistema que tem ali numa árvore, que tem na vegetação da cidade, para além das mortes de pessoas, de animais. É muito triste tudo isso, velho. Vira uma cidade fantasma. A gente está falando de lugares que eram lugares notabilizados pela beleza, por serem lugares turísticos. A gente sempre tem essa visão, né, do Havaí, seja em filmes, desenhos, mesmo quem nunca foi para os Estados Unidos. E aí vira uma cidade nessa cara aí de fim de mundo. Mais aí do cenário de devastação, esse vídeo foi gravado ontem de manhã. Uma pessoa passou de carro ali. Olha a quantidade de veículo queimado, de casa completamente destruída. Você tá vendo aí cada lado que ele mostra, quarteirões inteiros devastados, né? Olha a quantidade de árvores, coqueiro, tudo destruído, né? Realmente
é o fim de várias cidades acabaram. E as pessoas que conseguiram sobreviver ali fugiram, a gente falou para vocês, mais de 11 mil pessoas precisaram sair das suas casas e até aqui pelo menos 55 pessoas mortas aí pela confirmação das autoridades. Aí vocês estão vendo a informação, incêndio florestal no Havaí é o segundo mais fatal em um século nos Estados Unidos inteiro, não só no Havaí, além de ser o pior acidente da história do Havaí, acidente de causas naturais, é também o segundo incêndio florestal mais fatal da história dos Estados Unidos nesse século, em 100 anos. Não só nesse século XXI, em um século, em 100 anos. E eu queria finalizar essa parte aqui do nosso programa, do incêndio no Havaí, mostrando essas imagens de satélite que comparam o antes e o depois numa cidade lá do Havaí do incêndio. Aqui na imagem parada antes do incêndio, vocês veem, uma região completamente arborizada, né, muito verde, os barcos aqui estacionados na baía, as casas, uma região viva, né? E aí na sequência aqui já quase não tem barco, as árvores completamente queimadas, não tem mais verde, as casas completamente destruídas, né? Você consegue observar de cima que é só destroço. É muito complicado uma parada dessas, são imagens impactantes. Sei lá, dá muito a impressão de que é a natureza falando, gritando pra gente, né? Assim, eu digo a natureza no que diz respeito a essa combinação de fatores extremos aí, é o tempo muito seco provocando incêndio, cada vez mais comum em vários lugares do mundo. A gente tá falando do hemisfério norte, que passou recentemente por essa onda de calor no mundo inteiro, né? Com temperaturas recordes em vários lugares, os furacões, a gente mesmo aqui tem tido ciclone com uma frequência cada vez maior, parece mesmo imagem do apocalipse, essa parada das mudanças climáticas, né?